Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje eu trouxe um tema natalino para a gente pintar. Vamos começar. Com o pincel número 14 e com o clareador, eu vou colocar aqui nos cantinhos e espalhar em volta do risco. Com um pouquinho só do ocre ouro, vou passando aqui pelos cantinhos e espalhando. Aqui, tem umas folhinhas perto dessas frutinhas que são bem pequenininhas. Então, assim, pode acontecer da gente perder um pouco do risco das folhas por elas ser bem pequenininhas, mas a gente vai prestando atenção para isso não acontecer. Eu vou fazer primeiro o fundo em volta de todo o lacinho e do sininho. Depois, eu venho aqui contornando este coração, mas que na realidade são esses risquinhos aqui são folhas que a gente vai estar fazendo depois. Completei aqui a sombra aqui por trás do laço com o ocre ouro. Agora, com o pincel número 8 e com um pouquinho só na pontinha do pincel do siena natural, vou colocar aqui em volta, nos cantinhos mais fundinhos, e vou puxar um pouquinho. Lembrando que nesse espaço aqui tem umas folhinhas que eu vou estar fazendo depois. Com o pincel número 8 agora, com a cor marrom, vou jogar aqui nos cantinhos e puxar somente um pouquinho. Vou espalhando bem devagarzinho para não trazer muito para fora. Tô misturando o clareador com a cor ocre ouro e vou passando aqui por cima desses risquinhos, que vai ser folha depois. Agora, eu vou passar esse sombreado aqui pra dentro, com um pouquinho cor, vou sumindo aqui pra dentro, usando mais o clareador. Agora, eu peguei, misturei com o clareador aqui no pratinho, a cor amarelo pele, e vou passar aqui por cima. Aqui eu tinha feito o risco da letra, mas vai apagar. Depois, com o risco em mãos, eu volto aqui e defino novamente as letras. Eu vou deixar essa parte, por enquanto, deste jeito. Conforme eu for pintando aqui as folhas, aí eu retorno, se houver necessidade, eu retorno aqui no fundo. Vou passar para o lacinho. E com a cor púrpura, vou cobrir todo o lacinho. Cobri esta parte do lacinho
E essa parte de dentro do lacinho, eu deixei, aonde eu vou colocar a outra cor, mais claro um pouquinho, não cobri tudo. Agora, com a cor berinjela, vou passar aqui por dentro, que vai ser a sombra. E vou mexendo e trazendo a tinta, espalhando um pouquinho. Com um pouquinho do berinjela, eu venho nesta parte aqui, da dobrinha, do nozinho, e vou puxando aqui pra fora, fazendo aquelas ruguinhas do lacinho. Agora, com um pouquinho só do branco, eu vou vir aqui nesta volta do lacinho e misturar um pouquinho. E vou trazer essa cor aqui no meio. Com um pouquinho somente do branco, pego daqui, de dentro das ruguinhas do lacinho, e vou trazendo aqui pra fora. Eu estou colocando, não em cima da cor berinjela, estou colocando em cima do púrpura. E vou trazendo pra fora. Essa parte aqui eu vou acentuar bem, porque aqui tem um reflexo. Então, este lado do lacinho, ele vai brilhar e aonde a cor, onde dá brilho, fica bem clarinho. E aqui do lado de dentro, eu coloco só um pouquinho na beiradinha. Completei esta parte do laço. Agora, eu vou passar para o nozinho. Com o pincel número 2 e com a cor púrpura, vou colocar aqui e deste lado. Com um pouquinho da cor berinjela, eu vou colocar. Aqui tem a argolinha do sininho, aqui, então, deste lado eu coloco a cor berinjela. E ele dá, o lacinho dá uma voltinha aqui. Também aqui eu coloco. E com um pouquinho do branco, vou passar em volta, contornando. E aqui por trás. O lacinho está pronto. Depois eu posso estar voltando, retocando novamente alguns pontos, aonde o branco, quando ele vai secando, ele puxa um pouco e o tom some um pouquinho. E a gente pode estar voltando, retocando essas partes. Vou passar para o sininho. Com o pincel número 6 e com a cor siena natural, vou preencher todo o sininho. Agora, com um pouquinho do marrom no cantinho do pincel, vou fazer a sombra aqui por trás. Vou continuar aqui o risco do sininho de cima, fazendo a sombra no que está por baixo. E vou trazer
essa sombrinha aqui. Não vou vir com ela aqui pertinho aqui nessa beiradinha, não. Eu vou descer com ela nessa direção. Já até preenchi também as bolinhas com a cor siena natural. Vou aproveitar que tem um risquinho, eu já posso até ir marcando este risquinho. Aqui também tem, já vou marcando. E eu vou fazer esta sombrinha aqui, ó, e trazer pra baixo. Com amarelo ouro, eu vou passar nessa parte que ficou mais clarinha, aqui no meio. Vou aproveitar, jogo um pouquinho do amarelo por cima das bolinhas. Com um pouco de amarelo, eu jogo aqui na lateral. Nessa lateral também. Agora, com um pouquinho da cor amarelo canário, vou jogar bem aqui no meio e sombreando. Com um pouquinho só no cantinho do pincel, vou passar, contornando esta beiradinha. E trazendo um pouquinho pra cá. Faço isso nessa partezinha que sobrou aqui. E um pouquinho aqui em cima. E vou descendo, sem espalhar muito. E faço isso deste lado também. Sempre com a tinta bem no cantinho do pincel, vou descendo e trabalhando com pouca tinta. Lavei o meu pincel, volto com o marrom e faço de novo aquele risquinho que eu tinha marcado. De novo, com a cor amarelo canário, vou passar nesta parte aqui do sininho, porque ela está bem por cima da outra. Então, ela tem que sobressair. Com a tinta bem no cantinho do pincel, vou dando pinceladinhas. Agora, eu vou modelando o sininho. Com um pouquinho do marrom, vou jogar aqui por baixo, fazendo um contorno na bolinha aqui do sininho. Limpei o meu pincel com a cor amarelo canário, vou jogar aqui no meio e espalhar. Com o pincel fininho com a cor marrom, eu faço aqui os detalhes, vou fazendo um leve contorno, bem por fora do sininho. Com o pincel número 2, vou fazer a argolinha do sininho. Com a cor amarelo canário, venho aqui por cima, passo uma voltinha. E desse lado um pouquinho só.
Com o pincel número 6 e com o branco, vou retornar novamente no lacinho, nessa parte aqui, e retocar um pouquinho. E trazer o brilho aqui pra dentro. E também passar deste lado. Com o pincel fininho, aqui no lacinho, tem uns detalhezinhos bem na beiradinha, então eu vou fazer agora uns pontinhos, circulando aqui em volta. O lacinho tá pronto, agora eu vou passar para essas bolinhas. Com o pincel número 2, com a cor vermelho vivo, vou preencher toda a bolinha. Preenchi as bolinhas e tô aqui com a cor siena natural, vou fazer o fundinho, porque eu deixei sem cor. Agora, com a cor púrpura, vou passar aqui na parte de baixo da bolinha. Limpei o meu pincel, agora com a cor amarelo pele, eu jogo bem aqui em cima, espalho um pouquinho. Com um pouquinho do branco, eu jogo bem aqui, dando um brilho. Finalizei as bolinhas. Agora, com o pincel número 2 e com a cor verde musgo, vou preencher as folhinhas. São bem pequenininhas, mas eu vou achando elas por aqui. Eu estou com o risco em mãos, aí eu vou acompanhando para eu ver aonde estão as folhinhas. Assim, vou preenchendo todas as folhinhas. Com um pincel fininho, com a cor sépia ou marrom, eu vou fazer dentro aqui da folhinha um risquinho. E aqui por fora, eu vou puxando mais risquinhos, fazendo um contorno em volta dela. Já aproveito aqui, puxo aqui os raminhos, os risquinhos dessas frutinhas que estão aqui por dentro. As frutinhas com as folhinhas já estão prontas. Agora, eu vou passar para essas folhinhas aqui. Com o pincel número 6, com a tinta bem no canto, eu vou fazer o risco primeiro. Pego daqui e levo na direção da ponta.
Aqui tem outro, já aproveito e faço. Com o pincel número 14, com a cor verde oliva, espalhei ela um pouquinho, vou jogar aqui e puxar. Agora, eu volto de novo com a cor verde oliva, fiz uma sombrinha aqui com o pincel maior. Agora, eu vou puxar os risquinhos. Eu pego daqui e vou levando, fazendo esses movimentos, levando na direção da ponta. E com a cor verde musgo, volto aqui nessa parte de cima e vou jogando e puxando novamente para clarear um pouco o tom. Vou voltar aqui e tornar a retocar. Assim, eu vou fazendo até completar os raminhos. Puxo com o risquinho no meio. Sombreei todos os raminhos com a cor verde oliva. Agora, de novo, com o verde oliva. Com o pincel mais fino, número 8, vou fazendo os risquinhos. Agora, com o verde musgo, eu vou jogar aqui na parte de cima deste raminho e puxar. Os raminhos estão prontos. Agora, com o pincel número 2 e com a cor púrpura, vou fazer umas pintinhas, umas bolinhas aqui em volta. Só para complementar mais um pouco o risco. Aproveitando a sujeirinha do pincel, vou voltar aqui no sininho com a cor púrpura e vou jogar um pouquinho. Tô tirando o excesso aqui no pratinho, um pouquinho aqui por cima do sininho. Fazendo um reflexo bem de leve. Agora, com o pincel número 10 ou 14, eu vou, com o clareador, vou passar novamente aqui por cima, espalhar bem, bem por cima da letra, para facilitar eu escrever. Tá bem visível aqui, então não vai atrapalhar.
Vou aproveitar com o branco, vou espalhar mais um pouquinho, que eu quero aqui bem clarinho. E eu vou jogar aqui nesse fundinho e espalhar. Agora, com o pincel fininho, com a cor verde, vou escrever o Feliz Natal. Aqui tá bem visível para mim ainda a letra. Eu pego daqui e vou desenhando as letrinhas. Agora, eu vou voltando nas letrinhas, retocando para não ficar nenhum espaço sem ser preenchido. Finalizei a pintura de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe. Lembrando, este risco está na minha apostila de Natal. Compartilhe meu trabalho. Obrigada.